Bem, pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula, aos exemplos no dia a dia, tá? Das propriedades coligativas. Temos aqui essa primeira figura, que temos a panela 1, água e sal, e a panela 2, água pura. E as duas panelas foram levadas ao fogo, tá? E o que é que você observa? Que com a água pura, a panela ferve primeiro. O ponto de ebulição, né? O que é ponto de ebulição? É a passagem do líquido para o estado de vapor. Ele ferve primeiro. E por que isso acontece? Por que ele ferve primeiro? Porque a água com sal tem o sal, que ele cria uma barreira. Então, a água que antes ferveria a 100 graus, ele não vai mais ferver a 100 graus, como é o exemplo aqui da água pura. Ela ferve a 100 graus. Essa aqui, água com sal, na solução, ela vai ferver acima de 100 graus, com um ponto de ebulição a 110, a 115, porque o sal criou essa barreira, tá? E o nome dessa propriedade? Ebullioscopia. Pessoal, uma dica, toda vida que a gente falar de aumento de temperatura, a gente está falando de ebullioscopia. Esse outro exemplo aqui agora, eu tenho dois copos, um com água e outro água com açúcar, tá? E vamos imaginar que esses dois copos foram colocados dentro de uma panela, dentro de um sistema fechado, uma panela com tampa. E não foi colocado, vamos dizer que essa panela foi colocada sobre a mesa. Não houve nenhum aumento de temperatura e nenhuma diminuição da temperatura. A temperatura ficou alterada, a temperatura ambiente, tá? E normalmente, espontaneamente, a água ela vai evaporar. Aí você observa depois de um certo tempo que o copo com água pura, ele evapora mais rápido do que a água com açúcar. Por que isso acontece? Pessoal, o açúcar, ele também vai criar aqui no caso uma barreira, né? Impedindo a evaporação da água nesse copo, no copo da solução. Essa propriedade chama tonoscopia. E o que é tonoscopia? Tonoscopia estuda o abaixamento da pressão de vapor. Vocês devem lembrar que pressão de vapor é a tendência das moléculas líquidas de se tornarem vapor, né? Tem uma pressão para elas se tornarem vapor. Então, nesse caso aqui, houve um abaixamento da tendência, vamos dizer assim, né? Da tendência dessas moléculas de se tornarem vapor. Então, houve um abaixamento da pressão de vapor, tá? E o nome desse processo? Tonoscopia. Dica: toda vida que a gente não trabalhar com aumento da temperatura, que seria ebullioscopia, ou abaixamento da temperatura, né? Ponto de congelamento, que é crioscopia, quando a gente não trabalha nem com uma coisa nem com a outra, que a temperatura fica inalterada, né? A gente está trabalhando só com a pressão de vapor, a gente chama, então, o processo de tonoscopia, tá? Pessoal, outro processo, tá? Outra propriedade é essa aqui, olha. Vamos imaginar aqui que eu tenho uma ameixa seca e eu coloco dentro da água. Pessoal, lembrando que a ameixa, ela é doce. Se ela é doce é porque tem uma grande concentração de açúcar dentro dela. Quando eu coloco dentro da água, tá? Onde é que está mais concentrado? Dentro da ameixa ou fora da ameixa, né? Na solução, na água aqui, na verdade. Ela está mais concentrada de soluto, né? De açúcar, dentro da ameixa. Então, a solução, ela é hipotônica, ela tem deficiência de concentrações de açúcar aqui, né? Nesse exemplo. Então, a passagem, lembra? Do lado mais diluído para o lado mais concentrado, se chama osmose. Então, esse processo aqui é um processo de osmose, tá? Onde está entrando água dentro da ameixa e a ameixa incha, tá? Bem, pessoal, isso aqui é para a gente finalizar sobre propriedades coligativas. Lembrando que as propriedades coligativas dependem apenas unicamente da quantidade de partículas. Quanto mais partículas eu tiver de soluto, tá? Maior o efeito da propriedade coligativa, seja tonoscopia, seja osmose, seja crioscopia, seja ebullioscopia, tá? Então, com o aumento de partículas, há um efeito maior da propriedade coligativa. Eu espero que vocês tenham entendido, tá? E aí a gente fica para a próxima, tá? Qualquer dúvida, pergunta.